adventista há 6 anos e conheci a igreja quando eu falei para Deus que ou ele me mostrava quem era esse povo dele, né, a quem ele tanto dizia, o meu povo que se chama pelo meu nome, né, e ele tinha que se mostrar para mim. Quando eu pedi a ele, ele se mostrou completamente, conhecia a igreja, fiz 3 séries de estudos bíblicos e nessas séries eu decidi me batizar, né? Me batizei, conheci meu esposo, casei e quando, agora 2 meses atrás, encontramos uma irmã que, a Bruna, né? Ela tem o site dela, internet, no Orkut lá, então ela colocou assim, Jesus voltará, no perfil do Orkut dela, e não colocou a foto dela, ela colocou os 3 anjos na imagem. E nessa imagem chamou a atenção de um irmão de Jaconé, Breno, né? E ele então entrou no Orkut dela, achando que era uma comunidade, e ele entrou, poxa, é o Orkut de uma moça, né? Deixa eu sair então. Quando ele viu que era uma moça, ele só deixou um recado, me desculpe, né? E ela depois entrou no Orkut dele e falou, poxa, quem é que invadiu meu Orkut que eu não conheço? E lá ela viu toda a história de um grupo adventista históricos, isso chamou a atenção dela. Os 2 entraram em contato via telefone depois, ele passou muitas informações para ela. E nessas informações ela guardou para si e distribuiu com a mãe dela, a Beth. E a Beth já sabia de tudo isso e ela vem percebendo as modificações na igreja, mas ela estava achando de forma natural. Então, quando a filha dela, Bruna, contou tudo o que estava se passando, as informações que o Breno havia passado, a mãe dela falou, realmente, eu estou vendo essas coisas diferentes, né? Essas coisas que estão acontecendo completamente diferentes. Depois, uma semana após as informações que a Bruna recebeu, chegaram então até a mim e nós decidimos estudar. Só que, porém, antes das informações chegarem, nesse meio tempo que as informações estavam chegando até a Bruna, comigo estava acontecendo uma circunstância um tanto estranha, porque eu tive uma experiência com meu esposo, a qual nós havíamos errado juntos, né? E isso abriu porta para Satanás atuar. Passaram-se 3 dias após o erro, né, que eu e meu esposo cometemos, a gente parou para analisar, falei, poxa, nós fizemos errado, devemos corrigir. E nisso, encontramos um amigo nosso, que ele é eletricista, porém ele é maçônico. E ele então, semana de carnaval, né, ele nos contou como que ele conheceu a maçonaria. E como foi que ele entrou para a maçonaria. Ele foi contando detalhes escabrosos, principalmente quando ele foi assinar um papel, né, que só pôs a mão no papel, sangrou, ele não assinou nada. Então foi entrando em muitos detalhes satânicos. E eu falei para ele, vem cá, você não fez uma troca burra? Porque essa troca você poderia muito bem, nas mãos de Satanás, você tem só um certo limite, ainda vai perder a sua vida, completamente a sua salvação. Você vive na miséria, não dorme, e você poderia então ter feito, então eu quero ganhar tudo, quero toda a riqueza, mas você só pediu um pouquinho. Então era melhor pedir logo grande, muito dinheiro. Então ele falou assim, não acho uma troca burra. Eu falei, sim, porque com Jesus você iria ganhar muito mais e ainda ter a salvação. E aí então ele falou assim, mas eu não tenho mais como sair das mãos dele, porque ele não me deixa nem dormir. Então a conversa estava tão íntima, que logo em seguida ele falou assim, vem cá. Eu olhava pro lado assim, ele sorria. E tava eu, o meu esposo e esse amigo. Ele virou e falou assim, olha, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu falei, qual? Ele olhava pro lado assim, tá bom, eu vou falar, eu vou perguntar, como literalmente alguém ao lado dele. E isso me incomodava. Eu perguntei pra ele, vem cá, por que você tá agindo dessa maneira? Não tem ninguém do teu lado. E aí então ele falou assim, não, lógico que tem, vocês não estão vendo, mas ele anda comigo dia e noite. As coisas se movimentam na minha casa, eu já não assusto mais porque eu sei que é ele, que é o próprio Satanás. Aí eu falei assim, nossa, que horror. Então o assunto foi se aproximando muito. E aí ele falou assim, vem cá, ele está pedindo para te perguntar aqui, se esse Deus é tão bom, por que tem tanto sofrimento, por que tem tanta luta? E eu falei assim, olha, tem porque o seu, né, para quem você serve aí, está exatamente causando, não é Deus quem causa. Então a conversa foi se aprofundando cada vez mais.
E eu sentindo uma sensação muito forte atrás de mim de alguém, só que não era o meu esposo. Meu esposo estava ombro a ombro comigo, distância de um palmo. E eu achei que fosse o meu esposo encostando em mim. E eu olhava para o lado, não era o meu esposo. E aí então, a gente conversando, e por várias vezes, ele falou, olha, ele está te perguntando, vem cá, mas por que ele ressuscitou? Aí eu falei, ele ressuscitou para te derrotar. Porque se ele não te derrotasse, você jamais ia levar todos nós. Aí ele pegou e falou, você não conseguiria nada do que você tem hoje. Que é destruir o planeta, destruir a nossa vida, destruir a raça humana. E aí então, esse amigo eletricista, ele várias vezes, ele olhava para o lado onde não tinha ninguém e ele sorria. Aí eu falei assim, bom, gente, vamos subir. Então, toda vez ele olhava pra mim e falava assim, olha, eu tocava nele, ele se arrepiava dos pés à cabeça, principalmente a cabeça. E ele olhava pro meu esposo e falava assim, pede pra ela não me tocar, por favor. E eu tocava nesse amigo, que eu tenho o hábito de, muitas vezes, pôr a mão nas pessoas. E eu punha a mão nele e falava assim, olha, não põe a mão em mim, que algo em você me incomoda. E eu olhei, o que me incomoda? Não, algo em você me incomoda. E eu parei para analisar, poxa, mesmo tendo errado, mesmo sendo pecadores, nós ainda temos, pela misericórdia do Senhor, a luz dele. E nessa conversa toda, a qual nós percebemos a presença de Satanás muito grande, o meu esposo, toda vez que falava que ele estava ao nosso redor, que esse colega falava, olha, ele está ao redor da gente aqui, está com a gente aqui. Meu esposo encostava mais em mim. E aí tinha hora que meu esposo sentia, acho que mais paz, se afastava um pouco. E aí, esse lado, meu esposo estava desse, neste lado, eu senti alguém empurrando meu ombro. Literalmente. E aí eu falei assim, meu Deus, ele tocou em mim. E eu falei então para esse amigo, eu falei, olha, ele tá tocando em mim, eu não aceito porque eu sou uma serva de Deus, não aceito. E acabamos a conversa, falei, bom, vamos encerrar por aqui, em nome do Senhor Jesus, com o sangue de Cristo tem poder. E aí fomos orar, subimos, demos tchau para ele, eu e meu esposo fomos orar, sentimos uma carga muito pesada, uma presença muito forte de Satanás. Subimos a escadaria, fomos para dentro de casa e fomos orar. E nessas orações eu falei, Senhor, por que ele me tocou? Eu não aceito, eu sou uma serva tua, por que ele me tocou, Senhor? E o Senhor então falou para mim, olha, se em pensamento muito nítido alguém falando comigo, eu só permiti que tocasse, para você ver que o seu erro você não pode permanecer, né? Se você permanece, e não foi algo tão grave, foi uma coisa muito simples aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não é, é algo que é abominável, mas para o mundo ainda mais do que natural, nem se percebe. E aí então eu vi que Deus falou comigo, se ele não permitisse que Satanás tocasse no meu ombro naquele momento, que eu visse nitidamente que não se brinca, então se eu não me permanecesse firme na presença do Senhor, como Ele pede, como Ele quer, Satanás não somente tocaria, ele iria destruir completamente, estraçalhar. E aí eu falei, Senhor, então agora é mais uma vez tudo ou nada. Ou é um estilo de vida verdadeiramente cristão, ou é brincar de ser cristão. E é exatamente então, há uma semana após essa experiência, erramos, 3 dias após tivemos essa experiência, uma semana após, encontrei um rapaz, eu estava numa fila, eu estava esperando um atendimento médico, e esse rapaz passou por mim, nada falou, voltou e falou assim, você é adventista? A paz do Senhor, irmão, tudo bom? Eu falei, tudo bem, eu sou adventista sim, como você percebeu? Ele, não, é que eu tenho muitos amigos adventistas. E eu falei assim, ah, legal. Ele falou, olha, Deus me manda te falar, não vou falar. Abra em Isaías 28, verso 9 a 13, que Deus vai falar com você. E eu olhei aqui e falei, tá bom, amém. Anotei a referência, cheguei em casa, abri a Bíblia e dizia exatamente para mim assim, quem é você, profeta? Nas minhas palavras, né? Quem é você, profeta, que está ensinando e está embriagado com vinho? Você irá cair, irão te perseguir, você irá cair, tropeçar, irão te perseguir até a morte. E eu falei, Senhor, eu tô amarrado. Isso aqui foi a experiência que eu passei agora há uma semana atrás com Satanás. Não quero, Senhor. Aí eu falei pro meu esposo, amor, aconteceu isso. E ele falou pra mim assim, olha, entregue nas mãos de Deus. Ora e põe nas mãos do Senhor, que se for da vontade do Senhor, tudo tá resolvido.
E assim foi, completando-se total de mais uma semana desde a primeira experiência, 15 dias após. Então a Bruna chegou para mim com a informação que o Breno havia passado através da internet, irmãos. Tudo começou através da internet, vindo a informação para nós do grupo de Jaconé. E então ela me contou, eu falei, opa, calma aí, Satanás é sujo, vamos estudar, vamos pesquisar, se é assim mesmo. E assim foi, estudamos, pesquisamos, os irmãos vieram com informações e nós falávamos para ele assim, olha, você sabe, se vocês estiverem errados, nós vamos cobrar de vocês. E a Bruna ainda falava muitas vezes, se vocês estiverem errados e nós acompanharmos vocês sabem que o nosso sangue vai sobrecair sobre vocês. E aí o irmão Breno falava assim constantemente, não, sem dúvida, por isso nós temos que estar alicerçados e certo na palavra do Senhor. E assim então nós conhecemos o grupo de Jaconé, adventistas históricos, adventistas dos pioneiros, na fé dos nossos pioneiros que fundaram a nossa igreja. E vimos que a doutrina da Trindade está completamente errada, não existe um terceiro Deus, é apenas o Pai e o Filho, né? E que é o Espírito de Deus que paira sobre nossas vidas. E isso tudo, irmãos, fez com que uma pequena parte da igreja do Frade de Angra dos Reis viesse a se dissipar. Então, buscamos a verdade, foi na minha casa presidente da associação, pastor, passaram 6 horas, entraram às 4 da tarde, saíram às 10h30 da noite, nada falaram, contaram historinhas antigas de pessoas do que aconteceu com eles, mas não abriram a Bíblia, se negavam a abrir a Bíblia. Passou a abrir a Bíblia em tal referência? Não, irmão, a irmã mesma pode abrir. Então, por muitas vezes se negavam mesmo, não tem explicações, e tudo que nós temos na Bíblia, alicerçado, houve um irmão que chegou até nós e falou assim, gente, vocês estão errados, eu preciso levar essa informação até vocês estão errados. E aí então, o que nós fizemos? Convidamos esse irmão para um final de semana conosco. Esse irmão levou uma pilha de livros do Espírito de Profecia, além da Bíblia, e nós chegamos, então, falou para nós assim, e aí, o que vocês têm para... Me conta o que vocês têm, para então eu mostrar para vocês onde vocês estão errando. E nós então começamos a mostrar, referência após referência, só na Bíblia, sem Espírito de Profecia. E aí então, no final de tudo, depois de 3 horas nessa conversa, esse irmão falou para nós assim, infelizmente o mal já tomou conta de vocês. E aí, mais do que nunca, nós tivemos a certeza de que esse mal, se todo mal for igual a esse, glória a Deus nas alturas, porque é o chamado mal, né, do verdadeiro Deus. Então nós ficamos felizes porque tivemos batismos, e estamos aí, caminhando, e esperamos que a verdade do nosso Deus chegue a toda a humanidade. Amém.